A gente conhece essa foto. O primeiro passo na Lua. O salto gigante para a humanidade. É o símbolo de uma era otimista, quando olhávamos para as estrelas e víamos um futuro sem limites. Mas e se eu te dissesse que a foto mais importante não é essa? E se eu te dissesse que a foto que define nosso lugar no cosmos foi classificada, enterrada e queimada? A história que te contaram sobre o fim das missões Apollo não é só uma mentira, é um acobertamento. A história oficial é bonitinha e faz sentido no papel. Em dezembro de 1972, a missão Apollo 17 foi a última. Gene Cernan, o último homem a deixar suas pegadas na poeira lunar. A narrativa oficial diz que a guerra do Vietnã e a crise do petróleo desviaram os recursos. O público supostamente já estava entediado de ver gente andando na Lua. O foco da NASA mudou para a Estação Espacial Skylab e mais tarde para o ônibus espacial, que era mais prático. Essa é a desculpa que eles dão há 50 anos. Uma desculpa bem conveniente para esconder o fracasso, a incompetência e o pavor que sentiram. Mas existiu um plano para Apollo 18. Nos arquivos, ela é uma missão cancelada, mas na realidade, ela voou. Uma missão ultra-secreta lançada sobre o manto da noite. O alvo, a cratera Shackleton no polo sul da Lua. Uma região onde a luz do Sol nunca toca. Um lugar de escuridão e frio eternos. A desculpa oficial dentro da NASA era procurar por vastos depósitos de gelo de água. A verdade é que um satélite de reconhecimento não tripulado, em uma passagem baixa, tinha detectado algo. Uma anomalia magnética massiva. Algo que não deveria estar lá. E foi exatamente nesse ponto que eles pousaram. A primeira foto que mandaram já era bizarra. Olhando de longe, parecia só mais uma paisagem cinzenta. Mas com o zoom, os geólogos em Houston, trancados numa sala de controle separada, ficaram malucos. Em meio a rochas comuns, moldadas por bilhões de anos de impactos, havia uma que desafiava a lógica. Não era uma rocha, era um artefato. Sua superfície não era irregular, mas coberta por padrões geométricos, perfeitos, quase como um circuito biológico. Aquele padrão não era natural. O primeiro áudio vazado é do comandante Ben Anderson. Eles receberam ordens para coletar uma amostra, um procedimento padrão. Mas nada naquela missão era padrão. A broca de perfuração geológica, um equipamento de milhões de dólares com ponta de diamante sintético, projetada para perfurar qualquer tipo de rocha, simplesmente se estilhaçou contra a superfície do objeto. O som, segundo o relatório, foi o de vidro se quebrando. 2 horas depois, enquanto tentavam entender o que tinha acontecido, a câmera do Jeep lunar que estava apontada para o local mostrou o impensável. O artefato tinha sumido, e no lugar, um rastro profundo na poeira. Não eram marcas de rolamento, era um sulco, como se algo pesado tivesse sido arrastado deliberadamente para a escuridão de uma cratera próxima. Foi quando eles viram a outra coisa, a prova de que não estavam lidando com um objeto, mas com uma criatura. No revestimento do módulo lunar, coberto por uma fina camada de poeira, havia uma marca. Não era uma pegada de bota. Era a impressão de uma mão. Mas os dedos eram esqueléticos, finos e longos demais. E a marca era recente. A coisa tinha tocado na nave deles enquanto estavam lá. Trancados dentro do módulo, o terror se tornou auditivo. O silêncio do vácuo foi quebrado por sons transmitidos pela estrutura da nave. Eles ouviram um som baixo e rítmico de algo se arrastando do lado de fora. Um arranhão metálico na fuselagem, lento e deliberado, como garras testando a espessura do metal que os separava do nada. Pela pequena e grossa janela de quartzo, um deles viu um vulto, algo se movendo com uma velocidade impossível na planície lunar, levantando uma nuvem de poeira. Mas não existe vento na Lua para levantar poeira daquele jeito. O comandante Anderson, seguindo o protocolo para uma possível falha estrutural, decidiu que precisava verificar o exterior em busca de danos. Um erro fatal. Foi então que ele viu. Parado na escada do módulo, ele olhou para a escuridão de onde o som vinha, e ele viu
Não a coisa toda, apenas uma parte. Uma silhueta se destacando contra as estrelas, se escondendo na sombra de uma rocha. Ele congelou, e a sua voz, que antes era de um piloto de testes confiante, se tornou a de um homem sentenciado. A sua última transmissão foi um registro de puro terror, um grito abafado pela estática, que ecoou por 380 mil quilômetros até uma sala de controle aterrorizada na Terra. Nunca mais houve contato. A Apollo 18 foi apagada dos livros. Os nomes dos astronautas esquecidos e listados como mortos num acidente de treinamento. Por 50 anos, a NASA e o governo mantiveram o silêncio. Agora, você sabe por quê. Não foi por falta de dinheiro ou de interesse que paramos de explorar as estrelas. Foi por medo. Porque, na nossa primeira grande viagem, a gente bateu na porta do vizinho e descobriu que o universo não está vazio. Ele só está quieto. E o que vive na quietude não gosta de ser incomodado. Nós não abandonamos a Lua. Fomos expulsos do nosso próprio quintal.